midnight, let's take a drive down to the riverbed. Lay under summer Olá, skies. bem-vindos a mais um episódio do podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi, corretora de imóveis, e aproveito aqui no comecinho para lembrar vocês de seguirem a gente nos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify. É muito importante que vocês deixem o like lá e os comentários também. E fiquem super à vontade para mandar sugestões, no que a gente precisa melhorar, quem vocês gostariam de ver, de ouvir aqui no podcast. Beleza? Então, olha só, hoje eu tô com um convidado muito especial, tô até com meu pin aqui da Remax, ó, para receber esse convidado direto do Hall da Fama da Remax, gente, não é brincadeira não. Moisés Mota, seja muito bem-vindo aqui ao podcast, estou muito feliz de estar aqui para bater esse papo com você e quero que você se apresente aí para nossa audiência. Ok, muito obrigado, Letícia, por ter me feito esse convite aqui, participar desse podcast. Estou me sentindo muito honrado, viu? Ah, É meu imagina, primeiro eu que tô. Ai, que meu legal. primeiro podcast. Olha! Ok, né? Que ótimo, especial. Eu sempre gosto de poder contar um pouquinho da minha história e da minha trajetória, né? Ótimo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Moisés Mota, da Remax Rede Pro, de Vinhedo. Da minha unidade, gente. Nossa, regional, né? Com todo prazer. Estou no mercado imobiliário, iniciei em 2000 para 2001 e com 14 anos de segmento imobiliário eu fui convidado, através do Remo, por amigos em comum, a se ingressar no time, que posteriormente, 3 a 4 meses após, ele passou a ser Remax. Uhum. Então, dentro dessa trajetória da Remax, hoje eu posso falar para vocês que eu sou um corretor premiado, né? Uhum. Os números falam por si, né? É meu 5º ano consecutivo como top agent. Então, logo no começo você já se destacou, logo que você entrou. Levou, na verdade, teve um período, Tá. Assim que eu entrei na Remax, que o Remo fez a transição, eu já estava na casa há 3 meses, em 2016, quando nós fomos para a primeira convenção da Remax, assim que ele assinou o contrato. Uhum. Foi na Rebouças, em São Paulo, e eu fui conhecer pela primeira vez o que era a Remax. Tá. Né? Foi muito interessante, porque eu confesso que eu não conhecia a Remax ainda. Uhum. Tinha ouvido falar de grandes empresas americanas que eu já tinha feito parcerias, mas a Remax eu confesso que eu ainda não conhecia. Tá. E eu fui participar da primeira convenção, e no terceiro dia eu vi 2 corretoras de BH serem premiadas. E eu perguntei para o Remo e para a equipe nossa que estava na época o que elas fizeram de diferente. Que legal. Para estar sendo premiadas. Uhum. Né? E eles me responderam. Seguiram o modelo e se esforçaram. Top. Eu falei, essa é a receita? Eu vou fazer o mesmo. Então eu me planejei para que eu pudesse não ser apenas um figurante na Remax, mas eu queria ser um protagonista. Sim. Então eu fiz um planejamento. Esse planejamento, para me começar a colher os resultados que eu almejava, levou 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu entrei em 2016, quando foi em 2018, eu fui o terceiro do Brasil e um dos primeiros Platinums, né? Sim. Você tinha esse planejamento, Moisés? Já tinha esse planejamento. Ou você não entrou também almejando sucesso rápido, tipo, daqui 3 meses eu quero. Você tinha essa consciência de que seria uma construção. Seria uma construção e um plantio a ser realizado. Porque Claro. eu vim do mercado imobiliário tradicional, como eles chamam, né? A Uhum. Remax. E eu tive que construir uma nova identidade dentro da rede. Tá. Eu fazer uma construção, fazer um plantio para que eu pudesse colher meu resultado. E eu sabia que isso ia levar um tempo. Claro que no primeiro ano que eu fiquei na Remax, foi várias tentativas, várias batidas na trave de vendas que elas não aconteceram. E você já entrou na Remax, antes você já trabalhava com esse tipo de imóvel? Já trabalhava. Porque você trabalha num nicho muito específico, são Muito áreas, específico. galpões. Áreas e galpões e áreas comerciais. Tá. É um tipo de produto que eu me preparei, na verdade, para atuar nesse segmento. Tá? Deixa eu só falar um pouquinho do meu histórico. Tá. Né? Antes de eu entrar no mercado imobiliário, meu falecido pai era da área comercial. Ele faleceu em 96 e eu decidi mudar de vida.
E eu Tá. sempre enxerguei no mercado imobiliário um mercado com uma ascensão financeira muito rápida. Aham. Porém, não era tão simples para que isso ocorresse. Tinha que haver muita dedicação, muito empenho e o principal de tudo, o apoio familiar. Sim. Porque as objeções, elas vão surgir no decorrer do teu trabalho, tá? Aham. Você, como família, você vai escutar às vezes, você precisa arrumar um trabalho remunerado, esse trabalho não dá nada, isso é muito difícil. Tudo isso eu ouvi, tá? Uhum. Mas eu tinha uma mente muito fortalecida de que era apenas uma questão de tempo para que eu começasse a colher os meus frutos. Eu Tá. sempre mentalizei isso. Eu pensava o seguinte, que se uma casa, para você construir ela, para ela ficar bonita, ela tem que começar pelo alicerce e dar um certo trabalho, a construção de uma venda no mercado imobiliário não seria diferente. Ótimo. Então eu vim por esse caminho, eu fui me Aham. construindo, me reinventando novamente. Eu tenho uma coisa que eu me adapto muito fácil, tá? Eu tenho essa facilidade. Se Tá. você falar para mim, olha, você vai mudar para tal lugar para fazer tal negócio, a partir do momento que eu mentalizei e eu gosto do que eu vou fazer, eu consigo me adaptar muito fácil. Olha que ótimo. Isso Você me tem uma aconteceu. personalidade É adaptável. muito, muito. Então, quando eu vim para a Remax, eu tinha um faturamento antes de eu ser da Remax que não era ruim, Tá. mas me ofereceram algo muito melhor. Uhum. Tá? Para você ter uma ideia de faturamento, o pessoal me perguntou, mas qual que é o número que você tinha antes de ser Remax? Meu último faturamento antes de eu ser Remax foi R$400 mil no ano. Ok? Olha. Quando eu passei a ser Remax, o meu primeiro grande faturamento foi 1,45 milhão de VGC. Caramba. Então, foi uma mudança muito forte de faturamento e rendimento. Sim. Foi quando eu falei, esse é o caminho. Era o que você queria. Era o que eu queria, porque eu estava conciliando 3 fatores, tá? Primeiro, era uma estabilidade financeira, que é uma Tá. grande dificuldade que o corretor no mercado imobiliário tem. Você criar uma estabilidade financeira, porque você não tem um salário fixo. Não tem. E o corretor lida muito com tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Todo dia, todo Uhum. dia. Então, meu grande desafio foi construir isso, essa estabilidade financeira. Tá. Chegar num patamar que você fala assim, agora, faça Tô tranquilo. chuva ou faça sol, o meu está garantido. Ótimo. Minha projeção anual já está realizada. Ah, imagino que paz de espírito que você tem com isso, né? Exatamente. E hoje eu consigo administrar isso, né, Ótimo. com muita tranquilidade, por causa que os meus rendimentos eles já me trouxeram isso. Tá. Não são vendas mensais. O meu segmento Não é um produto que é vendido não, todo mês ou toda semana, né? ele é muito específico e ele é espaçado para os acontecimentos. Tá. A média de uma venda num negócio meu, ela leva de 6 meses a 1 ano e 3 meses. Ô, resiliência, hein? Muita resiliência. Isso aí eu herdei um pouco da minha mãe. Que legal. Hoje se fala muito em resiliência, a palavra da moda, né? Sim. Mas eu peguei muito isso com a minha mãe, que minha mãe é uma pessoa muito batalhadora, trabalhou muito, trabalhou 27 anos e ela, antes do meu nascimento, eu acho que é muito importante eu citar isso, porque o pessoal hoje fala a palavra resiliência. Minha mãe, nós somos em 3 irmãos, eu sou o caçula. Minha mãe perdeu 6 gestações, minha mãe teve 6 abortos. Nossa. E quando ela ficou gestante de mim, que seria o 7º, ela fez um propósito com Deus, que se esse menino vingar e nascer, ele vai se chamar Moisés. Minha mãe é gosta lindo seu muito nome. da história, que Moisés no Aham. junco do rio e tal. Que legal. E minha mãe, nesse viés, me colocou, falou, se esse menino vingar, o nome dele vai ser Moisés. Né? E assim aconteceu. Que né? legal. Tá aqui esse garoto aqui hoje, que pegou um pouco Garoto de ouro. essa linhagem da minha mãe, essa resiliência que eu falo, Aham. mãe, eu herdei isso da senhora, Com né? certeza. Ela é viva, sua mãe, ainda? Vai fazer 89 anos, Ai, dia que bonitinha. 31 desse mês. Um beijinho pra mamãe do Moisés. Obrigado. Então, daí eu migrei aí para essa transição do mercado tradicional para a Remax com a seguinte mentalidade. Ela tem um método, ela tem uma disciplina, ela tem um treinamento, uma universidade que oferece ao corretor que eu não tinha no mercado tradicional. Eu trabalhei no primeiro escritório imobiliário que eu trabalhei, em 2001, nós éramos em 12 corretores, 6 homens e 6 mulheres, e era uma briga de foice, salve-se quem puder. Nossa, sério? Era assim, não tinha um treinamento. O gestor da imobiliária, se é que pode chamar de gestor, ele aparecia de vez em quando na imobiliária e só perguntava se alguém estava vendendo ou não. Nossa, tipo, bem chefe mesmo. Não, era tosco, né? era tosco, o ambiente era tosco, né? Só que
eu aprendi a que eu não poderia fazer quando eu tivesse meu próprio escritório. Sim. Algumas situações, algumas pessoas, elas mostram pra gente o que a gente não quer ser. Exato. Faz parte também, né? Faz parte. Então, não foi um tempo perdido, foi um tempo de aprendizado Com certeza. que eu tirei dessa lição, né? E quando eu fui conhecer a Universidade Remax, que eu vi o formato de trabalho deles, que eu vi a coerência, a disciplina, os treinamentos, e uma coisa que eu gosto muito, a valorização do profissional. Sim, da figura do corretor, Quem né? que não gosta de ser elogiado? Claro. Né? Se você, dentro de casa, um filho, um colega que você elogia pelo um bom trabalho... É um combustível, Nossa! né? E não é uma coisa para você falar assim, ó, tô te falando isso que é para encher teu ego. Não, não é isso, não. A gente só precisa, às vezes, que alguém te fala, seu trabalho está correto, está na linha certa, continue. É Sim. só isso que você quer ouvir. E como faz diferença, né, Nossa, Moisés? muito. Então, isso eu tive dentro da Remax. Então, essa premiação que eu vejo na empresa não é assim para enfeitar, não. É um reconhecimento de quem lutou muito para chegar onde chegou. E quem está no mercado imobiliário, hoje eu considero um herói. Sim. Né? Somos sobreviventes. Eu não, a profissão de corretor de imóveis, para mim, ela não é um bico. Eu sou full time. Sim, o tempo todo, né? Vivo disso. É meu ganha-pão. É minha realização de sonhos e projetos. Legal. Eu construí a minha vida familiar, dos filhos, e a minha carreira em cima do mercado imobiliário. Então, todos os projetos que eu tinha no papel, acredite, eu realizei eles. E ainda Olha, que estou bacana. realizando. Que bacana. Né? Formei a Marina, que está lá em arquiteta e técnica em design de interiores. Que legal. Formada no Brasil e na Nova Zelândia, na cidade de Auckland. O Murilo, o meu mais velho, ele é engenheiro mecânico e gestor de produção industrial. E o Miguel, que é técnico informático, trabalhou no Mercado Livre. Então, todos os três foram formados... Estão bem encaminhados. Todos os três. Todos eles formados com o dinheiro do Mercado Imobiliário do pai. Sabe? Que bacana. Então, me trouxe realizações. Sim. Tive o prazer, o privilégio de conhecer a Remax na Nova Zelândia. Fui na regional de lá. Fui premiado para ir para Punta del Este, no Uruguai. Fui para Lima, no Peru. Né? Fui premiado para ir para Santiago, mas não fui por causa da pandemia. Las Vegas 3 vezes, não fui também. Então, ela me realizou, ela me proporcionou assim, a conhecer pessoas, ir para lugares que se eu tivesse no mercado tradicional, jamais iria. Teria conhecido. Jamais. E eu imagino que essa conquista do Hall da Fama, que é recente, né? Isso, essa conquista... Tá bem fresquinha, né? Tá bem Deve fresquinha. ser assim, é um marco na sua carreira, né? Muito. Assim, para quem não tá fora, para que é um Hall da Fama, né? Conta aí para nossa audiência que é o Hall da Fama. O Hall da Fama, ele funciona assim é um faturamento que você recebe ele no decorrer do período ou antes. Tá. Mas você tem que atingir o faturamento em VGC de $1 milhão. Tá. E esse ano eu tive esse feito. $1 milhão. Eu tive esse feito, ele foi realizado e veio a premiação lá da USA, mandou um pacote todo bonito. Com você sentiu quando você abriu aquele pacote? Uma surpresa enorme. Imagina. Porque eu não imaginava você não sabia que ele ia vir agora. Que bacana. Eu estava imaginando que a qualquer momento eu receberia ele, mas não sabia quando. Não sabia quando. E eles não avisam, né? Fechou a pontuação, eu recebi via correio essa premiação, todo bonito, uma caixa muito bonita, com PIN, e veio também uma carta, uma dedicatória do presidente, o Nick Bailey, me homenageando, prestigiando, me incentivando, dizendo que eu estou no caminho correto, aí que a Remax se sente privilegiada de ter um profissional do meu gabarito. Então, não, isso maravilhoso. Isso é muito, assim, pra gente, é muito bacana ver, né? E serve de inspiração. Muito. Para muitos colegas, eu falo assim, que é possível você mudar de vida e galgar novos patamares dentro da Remax, desde que você faça o que é certo e trabalhe duro para isso. Sim. É possível, sim. Não estou te falando que é fácil, mas eu te falo que é possível. É possível. E hoje você olhando para toda a sua jornada de sucesso que você está tendo, né? Você já é um profissional de sucesso. O que é esse sucesso? O que ele significa para você? Além do dinheiro, que o dinheiro é uma coisa palpável que te permitiu muitas conquistas, né? E eu sempre falo assim, também, convidada anterior estava falando aqui a Célia, né? Que
a gente não tem pudor, né? Acho que não foi pudor a palavra, mas a gente não tem problema de falar de dinheiro, porque nós gostamos de dinheiro, dinheiro é importante, É uma a gente ferramenta, gosta né? É uma e nos ferramenta. proporciona muitas coisas, né? Sim, sim. Mas o que significa o sucesso para você, além da questão do dinheiro? Olha, o sucesso, no meu ponto de vista, tá? O termo sucesso, ele se idealiza quando eu consigo realizar o que eu sempre sonhei um dia na minha Ótimo. vida. Né? Então, não é apenas a questão financeira, Tá, mas a realização dos meus projetos. Quando eu digo projeto, eu digo família, tá. sonho, o término da minha casa, a troca do meu carro novo. Sabe aquelas coisas que você fala, puxa vida, consegui realizar Uhum. tudo que eu estava querendo pôr no Que papel estava e lá no na seu vida checklist. foi realizado. Isso para mim já é um sucesso, é considerado um Com sucesso. certeza. Eu pus em prática aquele sonho, vai. Se você colocou em prática e realizou o teu sonho, eu já considero isso um sucesso. Perfeito. E tem alguma pessoa que traduz para você, além de você mesmo, né? Mas que traduz a ideia de sucesso? Alguma referência assim na sua vida? Olha, eu não tenho assim para te, não tenho um ídolo, sabe? Assim, uma Tá. pessoa que eu idealizo, falo, puta, essa pessoa, tudo que ele fez, eu acho que esse ídolo para mim pode ser uma pessoa da família, pode ser um esportista, pode ser um trabalhador Tá. que saiu do nada e conseguiu vencer na vida sendo alguma coisa. Então, Perfeito. eu acho que para mim uma pessoa dessa, que ele conseguiu vencer todas essas tempestades com Que a tinha tudo vida, para não ser nada, tudo, né? sabe? Tudo contra ele, e ele conseguiu se superar e ser alguém na vida. Esse cara é um vencedor, é um herói. Esse tipo de história te inspira, então. Muito, muito. É um ser assim comum, sem nome, desconhecido. Esse para mim é o verdadeiro herói, Ai, que bacana. né? Muito bom, Moisés. E você consegue identificar assim características em comum de alguns corretores com quem você convive que determinam o sucesso? O que você acha que é o ponto? Eu ia falar o ponto G aqui, gente. O ponto, o ponto X da questão, sabe? Alguma coisa que é comum entre os profissionais que alcançam esse sucesso. Vou resumir tudo numa palavra só: Ixi, determinação. tá. Eu acho que todos os profissionais de sucesso que alcançaram o teu objetivo, eles tiveram uma coisa em comum na minha visão: determinação. Acho que quando você mentaliza, foca, trabalha para que isso ocorra, eu acho que não tem nada que te faça impedir. A menos que Deus não queira. Do contrário, você vai chegar no seu objetivo. Eu estou te falando que isso aconteceu comigo. Sim. E acho que Né? essa é a diferença do profissional que alcança o sucesso e do que não alcança. É a determinação, é o seu comportamento ali durante a jornada, né? Exatamente, exatamente. Porque as objeções vão vir. Mas você consegue retroceder ou reverter elas com o teu trabalho e o teu sucesso. Então, cala a boca. É isso aqui. O resultado está aqui. Uhum. Então, acho que você consegue provar, como aconteceu isso comigo, não da família, mas de conhecidos arredores, mas você, como, assim, querendo desmerecer a área, né? Você é corretor, você virou corretor de imóveis, Virou. Virei né? corretor. Não é que você escolheu uma profissão, parece que você está se marginalizando, sabe? Poxa, que você não tinha outra coisa para fazer? Vai ser corretor de imóveis? Então, hoje, essas vozes falam ao contrário. O que eu preciso fazer para tirar o Cresce? É muito incrível isso, Então né? você conseguiu mostrar para eles que não era eles que estavam certos, era você. Você. Que é uma profissão Fantástico. muito valorizada. Eu acredito que está se quebrando esse paradigma. Eu acredito também. O Cresce, a Remax veio para isso, para provar para o mercado que é uma profissão muito bem paga. E eu gosto Digna, muito né? de uma fala do nosso presidente, que ele fala: se o corretor de imóveis estudasse 1/3 do que o médico estuda, ele receberia muito mais do que o médico. Ai, E que é verdade. bacana. Adorei essa frase do Peixoto. E é verdade. E tem outra frase que eu gosto muito, outra frase dele, que ele fala nas convenções que se o malandro soubesse o quão bom é ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Olha só. Adorei as frases. Ó, gente, anota aí, insight, hein? Então, eu acho que você, hoje, quando você vai fazer uma visita a um cliente, que você já vai com outro olhar. Sim. Você vai com outra apresentação. E a Remax, ela trouxe isso para nós. Sim.
Ela te trouxe um modelo de negócio diferente que é aplicado lá Você fora. tem uma base, né? Muito que te dá forte. segurança. Muito forte. Que te empodera, porque se você sabe Exato. usar todo o arsenal que você tem ali disponível, né? Você tem sucesso, Eu falo sempre que tem resultados. para alguns clientes que eu visito, ele fala assim, pergunto para ele, você conhece a Remax? A maioria não conhece. Muitos conhecem, mas muitos não. A Remax existe há 49 anos, está presente em 124 países, com economias e culturas diferentes. E vende um imóvel a cada 20 segundos. Ele fala, uau, mas como isso? Me explica. E eu falo para ele que a metodologia deles é tão forte e a estatística é tão real e verdadeira que se você somar, como eu perguntei uma vez para o diretor da Remax, me explica, na época era um imóvel vendido a cada 30 segundos. Hoje Está cada vez 20. diminuindo, né? E ele me explicou que cidade você é. Eu falei, eu sou de Vinhedo, 80 mil habitantes. Ele falou, quantas escrituras para assim Vinhedo? Ele falou, uma estimativa, vamos falar um número. Eu falei, vamos falar 200 escrituras mês, um exemplo, né? E nós fomos crescendo de cidade a cidade, chegamos no estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Latina, depois fomos para a Europa, Estados Unidos, chegamos em 124 países. Aí ele me falou, então você entendeu a estatística nossa? Sim. Porque faz todo sentido. A cada 30 segundos. Ele falou, nesse exato momento que nós estamos conversando, está se passando várias escrituras. Em algum lugar do mundo. Sim. E é muito fato. Parece, é muito louco, né? Que é coisa de morte e vida, né? Ao tempo todo alguém nascendo, alguém morrendo e um imóvel sendo vendido, né? Então pela Remax. Essa força da rede, como eles chamam, esse treinamento, eles estão quebrando todos os paradigmas, principalmente o nosso aqui, que o corretor é um bico. Você não tem o que fazer, vira corretor de imóveis. Sim. Né? Eu sempre falo aqui também, até fiz um post com um desenho. E o Peixoto fala isso. Eu peguei esse insight com ele mesmo. Ele sonha com o dia em que as mães vão sair da maternidade olhando o bebê. Eu quero que ele seja corretor de imóveis, não médico ou juiz ou esses cargos aí que todo mundo quer, até por conta de retorno financeiro. Exato, uma profissão de respeito importante. Sim. Né? E eu brinco também sempre que em qualquer momento da sua vida você é um corretor de imóveis, querendo ou não. Como? Você, quando nasce, você nasce na casa de alguém, a princípio na casa dos seus pais. Às vezes não é dele, às vezes é de aluguel, mas é uma casa. Sim. E você, ao casar, você vai para uma outra casa. Pode ser própria ou aluguel, mas é uma casa, é um imóvel. E ao morrer, você vai lá para o seu jazigo. Ai, meu Deus. E também é um imóvel que vai ser vendido para a família. Então, no decorrer da tua trajetória, da tua vida, ao nascer, ao casar e ao morrer, você vai passar pelo mercado imobiliário. Você está fazendo uma transação imobiliária. Querendo ou não. Olha que louco que é. Muito louco mesmo. Querendo ou não. Então, você passa a entender a profissão do corretor de imóveis. Qual que é o papel dele no mercado? É muito importante. Se você parar para analisar friamente, é muito importante. Sim, muito importante. Ele é um elo das coisas acontecendo na tua vida. Sim, né? e assim, eu acho que a nossa grande batalha, né, é a gente fazer as pessoas enxergarem essa importância, reconhecer essa importância. E a gente só consegue isso com profissionais diferenciados no mercado. Exato. Então eu tô com você, eu acredito que a gente vem desenvolvendo uma nova geração de corretores que vai mudar esse pensamento. Exato. Né? E esse formato, essa forma como a gente é visto, né? De forma geral. Exatamente. Moisés, conta um pouco pra gente quem é o seu cliente, como é que é trabalhar esse seu produto? Porque eu trabalho imóveis, casas, né, residenciais ou comercial muito pouco, mas casas, basicamente casas e apartamentos. E o movimento é muito maior. Então, é um pouco mais fácil eu conseguir esse cliente nas minhas redes sociais, nas minhas redes de contato. Como você trabalha, tanto no offline quanto no online? Você é mais do offline, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente como é vender esse tipo de produto e as suas estratégias. Ok, vamos lá. Ao longo dos anos, eu tive o grande privilégio de ter feito um primeiro relacionamento no mundo corporativo, foi quando eu vendi um terreno aqui em Campinas, na José Bonifácio, a caminho do Shopping Guatemi. Ai, que legal. Foi um terreno de 450 metros, 15 por 30, comercial. Eu coloquei a placa numa sexta-feira, na segunda-feira, 9 horas da manhã, 2 ligações. Caramba. O vizinho e o comprador, chamado Gino Tincani.
Caramba, Sua esposa, lembra até o Carla sobrenome. Jordan, os proprietários do terreno, Gilberto Machado e Marinês Machado. São meus clientes amigos até hoje. Que legal. Tá? E eles mandaram a proposta dia 16 de fevereiro de 2002. E foi uma coisa assim com uma confiança tão grande que o Gilberto, vendedor, e o Gino, ao se encontrar no escritório que eu trabalhava, o Gino olhou para eles e falou assim: olha, tô vendo que vocês são uma pessoa tão de bem que eu não vou nem querer as certidões. Já podem passar a escritura direto. Uma coisa incrível. Caramba, uau, que confiança, muito hein? grande. Isso foi há 20 anos atrás, ok? Mas foi feito nesse nível de negociação e confiança. E fiquei com essa imobiliária 1 ano, trabalhando com eles 1 ano e 8 meses. Aí eu fiz ETEVAV, para ser técnico de agrimensura, né? Não para atuar como topógrafo, porém para ter conhecimento de causa, Isso saber o ia que é uma te... curva de nível, Sim, o que é uma área de muito EPP, bom. o que é um linhão de energia em cima da área, o que é um recuo. Uau, Então eu fui me gabaritar nisso. Depois eu fiz perito avaliador com o Benito Juarez, um carioca, em Campinas. Foi aqui em Campinas, foi 2 dias de curso intensivo. E depois eu fui trabalhar com o Emerson da Ágata Construtora, que foi um grande engenheiro da Toda, construtora japonesa. Ele montou sua própria construtora e por indicação de conhecidos, ele me convidou para trabalhar com ele. Fiquei com ele 2 anos para entender tudo sobre galpões, temperatura, pé direito, resistência de um piso, qual a diferença de um galpão industrial com um galpão logístico, o que é uma cabine primária, o que é logística, o que é uma plataforma. Então eu entendi tudo com o Hermes nesses 2 anos. Aí eu fui para minha carreira solo. Montei meu próprio escritório em 2010, no KM 71 da rodovia Anguera. Fiquei ali por 5 anos. Né? E naquele trevo onde eu estava instalado, eu tive o privilégio de conhecer grandes empresas. Né? Voltando um pouquinho atrás, eu tive o privilégio de conhecer um empresário, que eu posso falar o nome, que ele já faleceu, José Sabó. Foi o dono das indústrias do Retentor e Sabó. Ele foi o meu primeiro grande cliente corporativo. tá. E ele me autorizou a colocar um outdoor na Anhanguera de 9x3. Uma placa Uau. enorme. E essa placa me gerou muitos José. Que bacana. Né? E ali começou meu network. Olha Começou só. em 2001 começou meu network. Através dessa placa. Muito bacana, porque nessa época também as redes sociais estavam começando, né? Não tinha muita coisa ainda. Não tinha muita coisa. Acho que era a época do Orkut ainda. Pode ser. Internet de escada. Exato. E esse relacionamento corporativo que eu criei na época, trabalhando offline, como você mesmo comentou, foi no boca a boca. Liga para o Moisés que ele tem esse produto. Sim. Liga para o Moisés que ele conhece. Não, mas é fantástico isso. Né? E isso foi me dando assim um network muito bom. Então, de cliente para cliente que eu fazia negócio, foi me indicando para outro cliente. Acredite, os meus maiores negócios até hoje são indicações. E você tem, assim, de 2001 para cá, quando foi a história da placa, já são 21 anos, né? Exatamente. 21 anos. E me gerou um outro grande cliente aqui de Campinas, José também, por coincidência, e ele me comprou uma área em Valinhos de 47 mil metros. Uau! Através da placa. Né? Então, me deu um grande pool. Né? O segundo grande negócio que eu fiz foi em Vinhedo, onde eu vendi uma área de 50 mil metros para um grande empresário. Eles me compraram 2 áreas de que lá para cá, né? Pelo bom relacionamento e negócio que eu fiz. O meu método de venda e de negociação, como você comentou, Moisés, como é que você trabalha e consegue resultado? Tá? Muito bem. Eu uso todos os artifícios hoje possível. Não só a mídia minha, como eu trabalho muito pouco. Tá. Né? Mas placa também eu uso. Mas nem sempre a placa me dá resultado. Então, onde é que eu consigo um cliente comprador? Eu costumo dizer que o corretor da Remax, ele tem que ter 3 pilares essenciais para ele poder ter sucesso. Tá. Iniciativa, proatividade e atitude. Tá. Se ele somar esses 3 e colocar isso todo dia para realizar, em algum momento ele vai fazer negociação. Iniciativa, atitude e proatividade. Ou seja, você não tem que esperar acontecer, você tem que fazer acontecer. Exato, não dá para sentar lá e ficar esperando o lead chegar, tomando né? ar-condicionado é gostoso, mas é uma zona de conforto perigosa para o seu bolso. Sim. O resultado não vai vir.
Não, zona de conforto literalmente não combina com você, porque só o que você se propôs a estudar, eu acho muito incrível, porque faz você diferenciado mesmo. E uma coisa que eu falo para os colegas, que o mercado não quer corretor de imóveis bonzinho. Corretor de imóveis bonzinho não ganha dinheiro, tá? Ai, meu Deus. O mercado quer corretor de imóveis profissionais, que sabe o que ele está vendendo, tem conhecimento de causa. Então, eu chegar numa reunião com um grupo de empresários, que eu já participei de várias, belgas, americanos, japoneses, canadense, e você, o cliente ouvir de você o que você está apresentando, conhecimento de causa, é um diferencial enorme. Não, com certeza, eu imagino. E você, o seu tipo de produto exige até uma parte mais técnica que você foi buscar. Fui buscar esse conhecimento. Por isso que eu falo, gente, existe um preço Tem que se a ser preparar. pago. Tem que se preparar. Né? A gente está diante de um profissional de sucesso que se prepara, que estuda, porque não basta tirar o Cresce. Não. Você tem que investir em conhecimento e não é despesa, o gasto. Sim. É investimento. É investimento. Isso aconteceu comigo na Remax. No primeiro ano que eu estava na rede, eu investi para me ter um retorno, tá? Eu encaro, não foi gasto, exatamente isso. Não foi gasto. Quando eu tive o meu primeiro faturamento, foi com apenas 3 vendas, tá? Uma empresa belga e uma área de uma família que estava 10 anos para ser vendida. Olha em só. Vinhedo, com 23 proprietários, mais os cônjuges, foi 46 pessoas Uau! no dia da passagem da escritura. Gente do céu, eu não consigo imaginar esse cenário. Dividimos em 3 grupos, manhã, almoço e à tarde. 46 pessoas foi na Remax assinar a escritura. Meu Deus. Foi uma coisa assim, operação de cinema, porque uma parte da família, o escrevente que contratado Teve pelo briga, comprador, Moisés? não, tudo na paz, dando risada. Que ótimo. Foi muito legal isso. Assim, o escrevente que foi contratado pelo comprador, que é a despesa dele, né? Ele é um sujeito assim, bem descontraído, bem extrovertido, ele ia dando umas tiradas no meio da Que conversa, legal. lendo o nome da família, ele errava às vezes o sobrenome, o pessoal também, corrigia. Né? Esse monte de gente. Aí o pessoal chamava ele de locutor, e assim foi uma coisa, um clima bem legal, né? Que bacana. Mas o legal de tudo foi que essa venda me durou 1 ano e 1 mês, essa exclusividade, que ninguém da cidade vendia, há 10 anos. Uau. Eles pararam na Remax, olha que interessante, falaram assim, a Remax vai vender. E eu tive o privilégio de atender eles, Maurília e Maria José, expliquei para eles a metodologia da Remax. Ele falou assim para mim, Moisés, que você me ajude, porque são 46 pessoas para assinar essa gestão. Desafio, hein, Moisés? E vai ser um parto, porque tem de tudo, né? Família, né? Não muda, só muda de endereço. Eu falei assim para ele, que você precisa, eu estou aqui, mas eu preciso dessa gestão assinada para me realizar o trabalho. E a gente precisa da assinatura de todos, né? De todos. E detalhe importante, eles estavam pagando para o mercado tradicional 4%. E eu falei, na Remax é 6% os honorários da Remax. Nossa, que absurdo, você vai brincar, você vai ficar muito rico. Eu falei, não, vou explicar para vocês como é que funciona. A empresa tem compliance, ela tem auditoria, Sim. ela paga royalties, e nós emitimos nota fiscal. As despesas são muitas. Uhum. Então, quando esse 6% que você está achando que é muito, que é o mínimo que o CRES permite, e a Remax trabalha com o mínimo do CRES aqui no Brasil, alguns trabalham até com 8%. Com 8%. Uhum. Mas nós trabalhamos com 6% por ser um segmento industrial pelo valor do produto. E eu falei assim, como é que funciona essa divisão? Eu expliquei para ele, uma parte desses honorários vai para Denver, no Colorado, outra parte Remax Brasil, a outra parte vem para a Remax regional onde eu trabalho, e os corretores participantes é diluído esses honorários. Ele brincou e falou assim, eu vou ter que pagar o almoço para você, não vai te sobrar quase nada, né? Então eu passei na cabeça dele que o que ele imaginava que era muito não era. Ele já enxergou com outros olhos. Ele já enxergou com os outros olhos. Então diluiu aquele 6% em tantos pagamentos que não era mais tanto. Eu falei, o ideal seria até você me pagar um pouco mais, né? Eu fui muito diluído, né? Então ele entendeu que não é os 6% que ele está pagando, resolvendo o problema dele. Claro. E se você for ver, não tem preço, né? Não tem preço. Você resolver a dor do cliente. Não tem. Depois de 15 dias ele me voltou com esse papel assinado. E 30 dias após eu estava com a primeira proposta. Olha só. Você teve que mexer no preço? Tivemos que mexer no preço. E foi ajustamos para o valor real de venda. E como é que foi convencer todas essas pessoas, Moisés? Eu tive O que baixou em você ali? Um fator essencial que foi decisivo para a família aceitar.
Como eles estavam já cansados nesse vende, não vende há 10 anos, eram 4 herdeiros originais, 3 haviam falecido, e ficou um dos irmãos mais velhos, que estava com 78 anos na época, e um dos advogados da família me ajudou muito, eu confesso, que ele estava na mesma sintonia dos demais para querer vender, e a área ainda não era IPTU. Ela ia ser transformada para IPTU, ia para 60 Pra mil rural reais ainda. por ano, em 2018, 60 mil reais por ano. Uau! E se o tio, que era um dos patronos, falecesse, só o inventário ia ficar mais 100 mil reais. Esse foi um fator X, porque ele chegou para a reunião familiar e falou, gente, essa área vai passar para IPTU, e se o tio falecer, mais 100 mil reais para inventário. Você sabe, sempre tem os quebrados no meio dessa turma, Nossa, não, é que é os que problema na menos certa. põem dinheiro na mesa, mas é os que mais reclamam, que quer receber mais. Aí ele deu um checkmate para a família, falou, a última proposta é a última reunião. Se vocês não aceitarem, eu nunca mais vou tratar desse negócio com a família. Ele deu um checkmate. Checkmate. Aí a família aceitou e a gente passou a escritura. Mas essa brincadeira levou 1 ano e 1 mês Nossa, para meu concluir Deus. essa escritura, né? E nesse interim, eu fui gerenciando os 2 lados. Que bacana. Não, é uma experiência, assim, foi um case para você, Foi um né? case. Foi tanto um case que eu contei em maio, na nossa convenção da Remax em 2019, em Budas Artes. O Peixoto me convidou junto com mais os corretores que foram Platinums, que foram 5. Sim. E nós fomos palestrar e cada um contou o seu case de sucesso. E você contou esse. Contei esse case. E por que houve essa demora, Moisés? Por causa de documentação, certidões? Valores. Tá. Na verdade, foi valores. Porque Foi a família. a negociação em A si. negociação em si, números, os ajustes. Meu Deus, Em que vários, teste de em vários paciência. cenários eu imaginei. Perdi a venda, ganhei a venda, perdi a venda, ganhei a venda. Foi assim. Ia tomar café com o comprador, ele muito bravo, mandava falar a família, mas a família vai morrer, vai ficar tudo enterrada lá. A família falava que ele era ruim de negócio. Meu Deus. Mas eu nunca levei para os lados envolvidos aquela fala ruim, tá? Você eu foi um abs- intermediador sensacional. Eu Você fui conseguiu assim, mediar ali. Fui o para-raio da situação Que e levava bacana. calmaria Que para bacana. ambas as partes. Então eles me falavam o estresse, eu levava calma com o cliente. Que bacana. Dos 2 Parabéns. E nessa condução eu consegui fazer a passagem Olha da só. escritura, né? Não, muita inteligência emocional, assim, autocontrole É. seu, porque eu, às vezes, me vejo tão aflita numa negociação que, às vezes, leva 1 mês, vai, e a gente fica ansioso, a gente Muito, se irrita, a gente tem essa sensação, vou perder, vou ganhar. Então, é realmente, um ó, desafio. A cereja do bolo foi o que eu trabalho com o cliente, Letícia. O corporativo é diferente do residencial. O residencial é mais emotivo. sim, Você tem que trazer uma família que todos vão se conectar com a casa para morar. Sim. Eles não estão errados, eles estão corretos. claro, Porque vai ser a moradia da família. claro, Todos têm que gostar da casa, o vizinho, o palpiteiro, o Sim. engenheiro, todo mundo tem que gostar. No industrial corporativo, é mais racional, é frio a negociação. Não tem amor ao negócio. sim, É números, é cálculo, é racional. Moisés, se fechar a conta eu compro, se não, muito obrigado, vida que sim. segue. É analítico, é papum o negócio, Papum. né? Só que nessa brincadeira você está lidando com pessoas humanas, né? Sim, E eu estou defendendo os meus honorários. Então, em hipótese claro, alguma, eu não posso entrar na vibe do comprador, aquela frieza que ele quer passar, porque o outro lado eu estou defendendo que vai me pagar os honorários também. claro, Então eu tenho que humanizar aquele relacionamento para que eu possa receber os meus honorários. E esse sujeito, a cereja do bolo foi que quando nós concluímos essa venda, ele é um sujeito muito difícil, ele mandou um WhatsApp que eu usei na apresentação no slide que eu montei com a Fernanda, da qual ele agradecendo o meu trabalho e falando assim, Moisés, eu vou recordar aqui algumas palavras que ele falou, Moisés, ele estava indo para os Estados Unidos de férias e escreveu assim, no WhatsApp ele me mandou, que eu pensei que tinha acabado já a brincadeira. Estava todo feliz, tinha recebido minha comissão, estava indo para casa, quando eu recebo o WhatsApp dele, né? E ele dizia o seguinte, Moisés, quero te agradecer pelo teu trabalho, pelo teu empenho e maiormente pela tua insistência para que esse negócio acontecesse, porque se não fosse pela tua insistência, jamais ele teria acontecido. E falou mais outras coisas lá e agradeceu, eu repliquei embaixo as palavras dele, eu falei, agradeço as tuas palavras de você e do seu pai, parabenizando você por mais essa grande compra, mas digo que não foi
a minha insistência, sim, o nosso trabalho em conjunto, a sinergia Sim, todo um de conjunto nós de todos, coisas. que você realizou esse grande bom negócio. Ele replicou de novo, Moisés, repito, foi a tua insistência Que bacana. que me fez chegar até o final nesse negócio depois de um ano. Eu vejo assim como, aqui do meu pontinho de vista, né? Eu vejo como uma habilidade incrível que você desenvolveu. Como é que você acha que você desenvolveu essa habilidade? Você tem alguma coisa que te inspirou, algo que você aprendeu que foi muito forte? Porque é uma habilidade isso, porque não é uma negociação fácil. Não, Eu estou não é. pensando nas minhas aqui que já foram muito desafiadoras que não chegam aos pés, assim, sabe? Não. Então, como que é essa habilidade? De onde veio isso? Olha, a gente fala que a vida nos ensina muita coisa, né? Tem pessoas que eu falo que as palavras são muito fortes, né? Uhum. E quando eu trabalhei para essa pessoa desse mercado imobiliário, essa pessoa que eu falo assim, é muito tosca, porque o mercado tradicional, infelizmente, não generalizo, Eu também não. tá? Porque tem boas pessoas, bons Sim, profissionais fora da concordo. rede Remax, tá? Mas não é normal, eu te Aham. confesso, não é normal. E essa pessoa um dia falou uma palavra muito forte que para mim foi uma coisa muito motivadora, tá? Falou que eu nunca ia conseguir vender algo de grande volume. Hum, E aquilo eu não peguei com uma conexão assim negativa. tá, Eu peguei aquilo de um lado desafiador e positivo. tá. E falei o seguinte: você está muito enganado, você não me conhece, você não sabe quem sou eu. Uhum. No primeiro ano que eu me desliguei da empresa dele, eu fiz uma venda em 2003, julho. Eu recebi em comissão em dinheiro R$ 30.000. Estou te falando em 2003, em julho. Era muito. É bastante dinheiro hoje, mas Você lá falou de um atrás era. corretor receber R$ 30.000 hoje em dinheiro. Sim. Agora eu estou te falando em 2003, Não, em com julho, certeza. foi uma boa comissão, Sim, né? E depois, na sequência, eu fui galgando mais. mais negócios. Eu tive o privilégio de estar envolvido com grandes empresários e aprendi muito com eles, eu te confesso, tá? Eu tive a humildade para aprender também, né? Esse acho que é uma qualidade Para muito você ser um importante. profissional melhor, eu falo que você, ao entrar num curso, num aprendizado novo, zero o teu chip. Entra com a mentalidade que você não está sabendo de nada, você veio ali para aprender. Sim, Por que eu digo isso? Quando você entra num curso com aquela mentalidade, o que ele está falando eu já sei, isso eu já sabia, você bloqueia novos aprendizados. Eu entendo dessa forma. E quando você libera esse chip seu e fala assim, não, eu não sei de nada, eu quero aprender mais e algo diferente, você manda uma mensagem para o teu subconsciente que ele está aberto a ouvir e a entender novos desafios. com certeza. Isso aconteceu comigo. Então, todo curso que eu vou, eu zero o meu chip, eu brinco, faço um backup. E para isso precisa da humildade, né? Senão Precisa da porque senão você humildade. fica ali, não, eu já sei. E aí você não absorve O que nada, ele está né? falando eu já sabia, perdi meu tempo aqui no curso. É, E não é bem isso, porque sempre tem alguém que sabe mais do que a gente, sempre tem alguém estudando sim, mais antenado, mais tecnológico, né? sim, com certeza. Então, você tem que estar apto a ouvir isso. Eu falo que você tem que ser humilde para aprender. Sim, e às vezes você vai até fazer um curso ou ouvir alguém que, no primeiro momento, você pode pensar que não vai. Ah, mas eu já sei o discurso dele. E aí você ouve de novo e você capta um novo insight para você, Exato. né? Isso aconteceu comigo no curso do Peixoto em 2019, dia 14 de janeiro de 2019, eu fiz um curso com 16 corretores, tá? E ele falou, foi um curso pago, uma palavra que ele falou durante o curso todo já me pagou o curso todo. Olha que E beleza. eu ponho ela em prática até hoje. E vou te explicar o porquê, como você falou, e porque como eles trabalham muito em offline. O Peixoto falou o seguinte para nós: não fiquem de olho na torcida, fiquem de olho na bola. Ele Perfeito. quis isso relativo às mídias. Pessoal, você fica o dia inteiro aí no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, mas não fica de olho no teu cliente, no teu resultado que vai pagar as suas contas. Então esquece a torcida. Fica de olho na bola, que é o teu resultado. Aquilo eu falei, tá pago o meu curso. Então hoje, o que eu foco? No resultado. Uhum. A mídia, ela vai divulgar o que eu fiz depois. Sim. Isso é fato. Bom, mas só veio pro Hall da Fama. Ela por si só vai falar. Mas para mim chegar lá, eu tive que fazer um trabalho duro por trás dos bastidores que ninguém viu.
Gente do céu, você Né? é um poço de Né? resiliência mesmo, Muito, e de muito. sabedoria, porque hoje, com tanta informação que a gente tem nas redes sociais, né? E tantas pessoas que, às vezes, a pessoa é até um produto. Ela nem é campeã de vendas, ela é um produto ali. É um produto que foi gerado, que tem alguém investindo nela. E às vezes você fica focando naquilo e você esquece do que está aqui do seu lado mesmo, do É seu isso aí. cliente, do seu processo, Exato, da sua jornada. E é isso, o resultado ele vem, exato, né? exato. Eu tive o privilégio, eu tenho apenas um cliente que ele é fidelizado, né? Esse homem é um romeno, chamado Radu. Eu conheci esse homem em 2007 e caí nas graças desse homem, por indicação. Que legal. Esse homem fala 6 idiomas, foi diretor-presidente da GKN Sintermetals, é uma empresa inglesa. Uhum. Ele era no Brasil, na Índia, na China e na Argentina. Ele viajava 21 dias do mês nessas 4 unidades. E eu vendi por 2 vezes uma área industrial desse homem perto do aeroporto de Viracopos. Olha só, 2 vezes, a mesma área. E atendi o trabalho de excelência para esse homem. E quando foi em 2018, essa empresa belga que eu vendi, foi por indicação dele, o comprador. Olha Veio só, que pelo incrível. network. Então, olha o que gera. Eu sempre falo que um bom network, eu enxergo o network, Letícia, como um cheque pré-datado, tá? Porque em algum momento, alguém vai lembrar de você e alguém vai te ligar. Pode não ser aquela pessoa, mas Sim, alguém daquele círculo que você se com divulgou certeza, eu acredito vai nisso. falar, liga para esse cara que ele tem o teu produto. Isso aconteceu comigo no decorrer dos anos. Tanto é que na Remax a gente faz medição, Moisés, pô, o Remy e a Fernanda falam, onde é que veio o teu cliente? Indicação. Indicação. E o cliente satisfeito, o Felipe Adalto, é um profissional aí que eu admiro muito também do mercado imobiliário, ele sempre fala que o cliente satisfeito, ele trabalha para você. É isso aí. No offline, ele vai falar de você. E Ele é ele teu foi bem marketing. atendido, viveu uma boa experiência. Vai falar, cara, liga pro Moisés. O Moisés sabe tudo, né? Exato. E o que o nosso cliente compra? Confiança, Letícia. Sim, Eu acho que você tem que ser sincero, transparente e Sim. verdadeiro com o teu cliente. Porque eu trabalho com um nicho de cliente que ele é um cara muito esclarecido, tá? sim, Ele só quer ouvir de mim a verdade. Ele quer que eu levo para ele o melhor custo-benefício. sim. Ele é um cara bem informado. Então, eu não vou enganar ele, tá? Aliás, se eu tentar, eu vou perder ele. Então, mas ele quer ouvir de mim o que eu estou trazendo de melhor para ele. Sim. E é um cliente que eu tenho que ter muita paciência, não posso pressioná-lo. Uhum. Não cabe pressão nesse nível de negócio. Sim, Né? Porque ele tem que fazer cálculo, ele é um gerador de empregos. Ele está comprando uma área, às vezes, de 15, 20 milhões, e vai gastar mais 40, 50 milhões para implementar a fábrica, depois mais a mudança, mais a migração dos funcionários para a região. Isso dá um trabalho tremendo. Então, é um cliente que eu não posso falar para ele, eu preciso da proposta assinada amanhã. Não vai caber isso. tá. Então, eu tenho que apresentar o produto para ele, fazer a visita técnica, conversar com ele, entender a necessidade dele, e depois eu vou monitorando a situação sem deixar o café esfriar, como eu sempre brinco, para ele me preparar a proposta. Ótimo. Então, você tem que saber dosar essa temperatura da negociação, porque ele não é um clientinho de Uhum. 2, 3 milhões, ele está comprando uma casa de 15 milhões. Então, ele é um cliente que ele exige, assim, um milímetro de negociação. E como que você se prepara para encarar esse tipo de cliente? Porque eu imagino, pelo volume de dinheiro envolvido, é um cliente, como você já falou, antenado, e é um cliente que lida muito bem com o dinheiro. Sim, Né? sim. Então, assim, qual é a sua fonte de informação para você se manter atualizado, por exemplo, com questões da economia, para você até orientar, porque eu imagino que você, apesar do cliente vir assim com muita bagagem, mas você também acaba orientando o seu cliente com relação ao negócio por conta de valor, de capitalizar, descapitalizar, tirar desse fundo, colocar num imóvel, enfim. Como é que você se prepara para esse cliente? Veja bem, eu levo para ele um comparativo de valores, tá? Tá, Então, Moisés, o que você... Eu ligo para ele, eu estou com uma oportunidade para te ofertar. tá. Então, eu tenho uma lista de possíveis interessados, investidores, para um determinado produto. Então, quando esse produto cai na minha mão, eu Você já já direciono sabe. ele para qual desses clientes ele vai atender. O que eu vou levar para ele? Ele vai me fazer a seguinte pergunta. Eu não compro nada na tabela FIP. Vamos fazer um comparativo com o carro. Tá. Moisés, eu não compro nada na tabela FIP. Oportunidade para mim é o que está abaixo de preço de mercado. Uhum. É isso que eu tenho que levar para ele. Custo-benefício.
Tá. E para esse cara tirar esse dinheiro do banco, que está lá rendendo bem com a Selic que está hoje, Uhum. todo mês Era está aí que eu queria garantido. chegar. Todo mês está garantido o rendimento dele, Sim. com um risco muito baixo, né? Para ele tirar esse dinheiro para comprar, investir num imóvel, para valer a pena, tem que ser um negócio muito bom. Então, o que eu levo para o meu cliente? O imóvel, por exemplo. O ano passado eu vendi um imóvel para um cliente, para um grande grupo, que ele comprou num preço de oportunidade. O que é o preço de oportunidade? O metro quadrado estava R$1.000 o metro quadrado, ele pagou 300. Uau. Então foi um negócio espetacular. Detalhe, não foi à vista. Ele deu um X de entrada, 30%, e o restante ele pagou parcelado. E eu dei essa sugestão para ele. E dei a sugestão aos vendedores. Se perder um cliente desse nível, não vai ter outro. E não ia ter mesmo. Então eu mostrei para o meu cliente que o que ele estava comprando era um grande investimento, que valeria a pena ele tirar o dinheiro da aplicação e investir naquele terreno, que ele estava pegando um negócio barato. O que o investidor compra na época da crise? Oportunidade. Tá. Porque eles falam assim que o mercado de crise é um mercado de oportunidade. E meus melhores negócios, Moisés, eu sempre fiz na época da crise. Então é isso que ele espera que eu levo a ele. E como é importante, né? Você está provando aí, e como é importante o corretor estar antenado. Sim, você tem que estar nos buscando. Noticiários. Todo dia a gente tem que saber como é que está a Selic, né? O que está acontecendo nesse universo de economia, porque isso te dá bagagem até para você ter sucesso numa negociação, né? Muito, muito. Eu falo para você que eu tenho o privilégio de alguns clientes. Eu tive uma reunião essa semana, que o cliente é até um economista. Que legal. Investidor também. E com ele, eu tenho uns 4 clientes assim. Com Ótimo. eles é uma aula. Perfeito, sobre eu ia falar economia, isso. Uhum. Né? Você já vai galgando a sua parte. É uma ali mentoria também. que eu tenho gratuitamente em visita em café com eles sobre como é que está o mercado imobiliário. Então eu absorvo muito com esse pessoal. Maravilhoso. Eles me ensinam muito sobre isso. Moisés, aqui não me interessa, isso não me interessa, isso aqui é um bom negócio. E para cada um deles, acredite, tem um produto que vai atendê-lo. Caramba, muito bom, Moisés. Nossa. Eu acho que... Vamos abrir uma mentoria do Moisés, gente. Você tem muita coisa para compartilhar, né? Ó, o pessoal aqui, ó, é difícil gente. Eles arregalarem o olho para convidado, hein? Hoje tá demais. Se a gente for abrir aqui o que foi acontecendo, a gente vai falando e vai lembrando e vai vindo. Nossa, é muita coisa. Moisés, agora falando um pouquinho de você. Você abriu mão de alguma coisa na sua vida pessoal em nome do sucesso? Olha, Letícia... Em algum momento, não digo assim, totalmente, né? Mas em algum momento da sua jornada. Eu priorizo o que é mais importante e o que não é na minha vida. Tá. Familiar, pessoal, né? Você tem os seus sonhos, seus objetivos. Em 2002, eu tinha o sonho de conhecer Paris. Eu queria ir para Paris. Eu quero ir para Paris, eu quero ir para Paris. E eu comecei até a estudar o francês. Ai, que legal. Mas eu não estava numa condição financeira boa. Eu fui arrojado até. Eu liguei para uma professora de francês, que ela estava com um pequeno grupo, dando aula, e eu me inscrevi para participar também. Só que a minha situação financeira não dava para acompanhar aquele grupo e nem ficar pagando a professora mês a mês. Entendi. E eu tinha filhos pequenos. Manter a casa, não estava tendo um ganho suficiente. Uhum. Então era assim, eu estava pensando ainda muito alto. Uhum. Eu tive que abrir mão desse projeto para cuidar da vida profissional primeiro, ou seja, se fortaleça financeiramente primeiro, para que esse sonho que você tem hoje se realize. Sim. Então eu comecei com um sonho, mas eu não tinha como realizá-lo, sabe? Então foi um dos momentos que eu tive que deixar abrir mão desse sonho para cuidar da minha família, de um projeto profissional. E você conseguiu realizar? Você conheceu Paris? Vou ano que vem, se Deus quiser. Ai, que ótimo. Não fui para Paris, mas quero ir com você, hein? Fui para Nova Zelândia. Esse ano eu realizei um projeto. Eu fui para Lima, o ciclo da sua vida mudou, né? Então mudou. Outros sonhos entraram, Exatamente. né? Sua filha estava morando longe, eu tenho um filho morando longe hoje. Eu também tô aqui. Ó, gente, eu falei que eu não vou lançar essa campanha. Me ajudem a ver o meu filho na Irlanda, porque, né, não tem cabimento. Mas como vocês me ajudam? Vendendo e comprando comigo, hein? É isso aí. E aí isso muda o ciclo, né? Porque você vai mudando. Mas o sonho tá aí ainda, de ver a Torre Eiffel. Você apenas posterga ele. Mas ele vai ser realizado, né?
Então, Muito isso é legal. bacana. E tem alguma coisa que você jamais abriria mão na sua vida em nome do sucesso? Minha Valores? Olha, minha dignidade. Eu acho que isso eu não abro mão por nada. Eu acho que é um valor que eu tenho muito forte, né? O caráter, minha dignidade. Eu tive situações na vida que, assim, literalmente, eu vou te comprar, né? Uhum. E eu falei, muito obrigado. Não estou à venda? Não estou à venda, não é isso que eu quero. Não me convence, eu não tenho esse ego, não tenho essa vaidade, vamos chamar assim. Eu não, minha dignidade Não não se tem vende. preço. Muito Não, bom não. ouvir. Porque com a projeção que você foi ganhando, eu imagino que você teve. Todo mundo tem uma história assim, né? Mas acho que no seu Sim, caso, né? sim, tive. De você se vender mesmo. E é Sim. muito bom a gente deitar no travesseiro, dormir tranquilo. Apaga a Ganhei o luz e dorme. meu dinheiro é justo, é digno, É isso, ralei. é isso. Não me É vendi, não isso. abri mão dos meus valores, né? Em nome Exato, de exato. sucesso ou de dinheiro, enfim. Que é passageiro, a gente Muito sabe, bom. né? É, Tudo na vida é passageiro, com tudo certeza. tem prazo de validade, né? E a gente não é diferente. É. Né? Tem data para nascer e data para morrer, só não sabe quando, A né? gente estava falando aqui nos bastidores, nós não somos infinitos, nós somos seres finitos, né? Estamos de passagem. E é Né? muito importante trazer isso à luz e a gente lidar com essa realidade, né? De que a qualquer momento tudo pode acabar e o que eu tô deixando de legado, né? O que eu vou deixar? Porque muita coisa aparece depois, que a gente vai pra cova, começa a aparecer os podres, né? Eu falei essa semana isso, que você numa urna vai ouvir apenas duas coisas. Ou melhor, você não, quem tiver ao teu redor, né? Deixou saudade Sim. ou foi tarde. Ai, que horror. Então, qual que é Mas o pior legado? que é mesmo. Qual que é o legado que você quer deixar para os que estão te ouvindo, para tua família? É. Ah, deixou saudade esse cara, esse rapaz, Foi esse uma homem, essa inspiração, mulher. né? Deixou saudade. Eu acho que é muito melhor do que falar, foi tarde, só aprontou, foi uma tranca nessa vida, né? Acho que é muito ruim ouvir isso. Sim, até porque quem isso não vai ficou- perpetuar. Porque as então, pessoas também não vão ficar falando. Acho que o que perpetua é o que foi bom, o que fez, o muito. que deu É frutos, o seu né? legado, o seu bom legado. Né? Então, Com você está certeza. tendo uma oportunidade todos os dias na tua vida de ser alguém melhor. Uhum. Faça isso. E hoje você fala, né, que você fez um plano de carreira, que hoje você tá. Eu entendi que você tá confortável, né? Sim. Uma situação confortável. E tô aqui imaginando o Moisés daqui 10 anos. Como que é esse Moisés daqui 10 anos? Como é que você se vê? Muito bem. Lá na Ainda frente. trabalhando de corretor de imóveis. Uau, tá? ótimo. Ainda na Remax, eu espero. Aham. Tá? Se eu vou ser broker, eu não sei. Se eu vou ser... Não sei qual vai ser o meu caminho, Tá. a trajetória, né? Mas eu vou estar como corretor de imóveis, porque eu gosto do que eu faço. Eu falo que trabalho de corretor de imóveis, para mim, não é um trabalho, tá? É uma terapia. Ótimo. Porque só de você estar se relacionando com pessoas, é um network gratuito que você está fazendo. Você está se divulgando. Sim. O que você faz? Eu sou especialista nisso. Só atendo corporativo, só atendo empresas. Então, fazer visita, ele me deu acesso a empresas e a lugares, Letícia, que, nossa, jamais eu teria se eu tivesse em outro mercado. Se eu tivesse, com todo respeito, atrás de um torno, numa fábrica, numa portaria, de um condomínio. Será que eu ia estar tendo esse privilégio de estar visitando empresas, conhecendo esse CEO dessa empresa, indo para outros países? Sim. Você foi abraçando tudo que... Eu vejo você assim. Você foi abraçando tudo que teve de oportunidade. É isso. Né? E foi buscando sempre dar o seu melhor. E não tem como não ter sucesso. Não, né? Eu uso uma frase que meu pai falava sempre, assim, que o cavalo arriado só passa uma vez. Na hora que ele aparecer, monta. Eu era moleque, eu falava, pai, Que legal, o que é adorei cavalo essa. arriado, pai? Ele falou, chama-se oportunidade. Uhum. Porque o cavalo arriado, ele já está manso, Sim. com um arreio em cima. É só você montar e sair a galope. Se você não Muito fizer bom. isso, alguém vai fazer, porque o cavalo está pronto, está manso. Então, a oportunidade, ela passa na tua porta. Cabe você aceitar ou dispensá-la, mas alguém vai pegá-la. Com certeza. Mas passou na sua mão primeiro. Olha, essa fala aqui, gente, o Moisés tem vários insights, né? Já é outro episódio que eu vou ouvir várias vezes. A gente... E assim, já vou pular aqui, porque a pergunta final que eu ia fazer para ele, né? De dar uma dica para profissionais, acho que ele já encheu aqui os profissionais que estão aí acompanhando de dicas muito valiosas. Moisés, obrigada e parabéns. Eu que agradeço. E a última pergunta para você, porque a gente está chegando ao final. A nossa perguntinha aqui do podcast do Casa é sentimento. A sua casa, qual é o sentimento que ela te
te remete, te faz experimentar? Quando você chega na Olha, sua casa. Acolhimento, conforto, paz, é o que eu sinto na minha casa. Ótimo. Gosto demais da minha casa, é meu abrigo. Perfeito. E eu sou aquele tipo de pai presente, Sim. sabe? Na vida você perguntar para a Marina, para os meus Eu filhos, acompanho a Marina, eu vejo que ela tem um amor assim por você. Assim, eu sou muito dedicado, eu cobro deles Sim, com amor, mas também com disciplina para ser um ser melhor nessa vida, sim, sabe? Eu acho que você colhe o que você planta, né? sim. Então eu falo para eles que, mas eu não sou aquele pai que você fala assim, aquela pessoa, aquele ser humano que você fala assim, meu pai com vocês na rua é de um jeito, em casa ele é outro. Não é a mesma pessoa. Mesma pessoa. Não é a pessoa que tiver falar, eu vou falar para você. Uhum. Se eu não gostar, eu também vou te falar. Se eu gostar, eu vou falar. Então, o mesmo ser que está dentro da minha casa está na rua andando. Ótimo, Sabe? muito bom. Isso é de mim. Não tem máscaras, né, Moisés? Não. Muito bom. Às vezes eu deixo de falar, mas eu vou provar para você que você está enganado. Tá. Sensacional, gente. Obrigada mais uma vez. Eu que Muito agradeço. mais sucesso para você. Igualmente. Espero um dia chegar um pouquinho assim, ó. Tranquilo, Igual tranquilo. você. Você já está na empresa que vai te proporcionar isso. Sim. A Remax proporciona isso. Com né? certeza, acredito muito nisso. É só uma questão de tempo, tá? Tem uma metáfora que eu vou só para concluir aqui bem rapidinho, que é a história do sapo surdo. Sim, adoro essa história. Tá? Que acho que uma boa parte do pessoal conhece. Sim. Que havia uma competição para se chegar no ponto mais alto da torre. E vários sapinhos se inscreveram para participar dessa competição. E a população da cidade foi assistir. E falavam assim, vocês não vão conseguir. É muito difícil chegar lá, desiste, vocês vão morrer, é perigoso. Mas um não desistiu. Esse um chegou até o topo e conseguiu. Aí quando ele desceu, todo mundo foi entrevistar ele, os outros sapinhos foram perguntar, escuta, o que você fez diferente? Como é que você conseguiu chegar lá? Ele era surdo. Sensacional. Moral da história, não dê ouvido a ninguém. Faça o teu projeto acontecer, realize o teu sonho. O sonho é teu, não é dos outros. Sucesso, gente. Maravilhoso, hein? Se você for dar ouvido aos outros, você não vai em lugar nenhum. Ouvi muita objeção, desiste, isso não dá certo, isso não ganha dinheiro. Corretor de imóveis, você está louco. Minha primeira grande venda, assim, em números, foi de 23.450.000 reais. A vinda de Piraporinha, com o doutor Ulisses Guimarães, em Diadema, São Paulo. 28 mil de terreno, com 15 mil de área construída. Um grupo farmaco suíço comprou. Foi em parceria. Meus grandes negócios foram sempre em parceria. Aí aquelas mesmas vozes que falavam, você está no lugar errado, vieram me perguntar assim, o que eu preciso fazer para tirar o Cresce? Porque eles viram que esse trabalho é muito rentável e não é brincadeira. Ele é transformador de vidas. Com certeza. Sensacional, Moisés. Obrigada. Que agradeço, Letícia. Mais um, gente.